professores! Estamos juntos hoje para mais uma formação de ATPC. Para quem ainda não me conhece, vou me apresentar novamente. Eu sou a PCNP Larissa, eu sou responsável pelos componentes curriculares de Ciências e Biologia na Diretoria de Ensino de Capivari. Com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, para trazer mais uma formação para vocês. Eu espero muito que vocês gostem, que ajude no trabalho de vocês, porque como nós gostamos de lembrar, nós aqui na diretoria, nós PCNPs, estamos aqui para somar forças com vocês, professores. Eu acho isso muito importante, a gente trabalhar junto, nós trabalharmos em equipe, isso ajuda o trabalho a ficar mais fácil e também o nosso objetivo principal, que é a formação do nosso aluno, que é a aprendizagem do nosso aluno. Então hoje eu trago para vocês uma formação de reflexão e dicas para o trabalho de recuperação e aprofundamento nos nossos componentes curriculares. Nós temos um documento orientador que traz muitas informações importantes para a gente, para nortear esse nosso trabalho, Então, muito obrigado pela presença de todos, eu espero que vocês interajam bastante no chat, eu estou aí para conversar com vocês e que nós tenhamos uma ótima formação. Então, os objetivos da nossa formação: orientar quanto ao uso dos materiais disponíveis no Bitly, o Bitly em questão é o Bitly da Diretoria de Ensino, só para vocês irem se familiarizando. Reflexões sobre o trabalho com habilidades essenciais e estudo do nosso documento orientador. Antes de nós começarmos a nossa formação, eu trouxe um vídeo para vocês, espero que vocês gostem, um vídeo para a gente refletir um pouco, antes de começar o nosso trabalho. Eu sei que todo mundo está vindo da ATPC, da unidade escolar, já um pouco cansados, muitas informações. Então esse é um momento para a gente dar uma relaxada e refletir com o nosso vídeo. Certa vez um homem olhou pela janela da sua casa e avistou um homem vasculhando lixo atrás de algo para comer. E pensou: graças a Deus eu tenho comida para comer. O pobre homem que procurava comida, saindo dali, levantou o olhar e viu mais à frente um sujeito que falava sozinho, perambulando pela rua. E pensou: graças a Deus eu não sou louco. O louco olhou para a rua e viu uma ambulância passando e disse a si mesmo: graças a Deus eu não estou doente. O doente, quando chegou no hospital, viu uma maca com um corpo embaixo de um lençol e disse a si mesmo: graças a Deus eu ainda estou vivo. Apenas o morto não pôde agradecer por nada. E se você acordasse amanhã rodeado apenas das coisas que você se sente grato todos os dias? E se você acordasse amanhã rodeado apenas das coisas que você reclama todos os dias? Na verdade, é assim que funciona. No que a gente pensa e fala, é no que a gente foca. É o que você enxerga, então é o que a sua vida se torna. Se você não for grato pelo que você tem agora, o que te faz pensar que você será feliz com mais? O ato da gratidão é a porta que nos leva a todas as coisas mais lindas da vida. Quando somos gratos, é como se um cobertor invisível de paz nos cobrisse e nos aconchegasse. Isso te faz brilhar, te faz feliz e forte. E deixa sua mente em paz com tudo à sua volta. A gratidão torna o que temos insuficiente. E mais, ela pode tornar uma refeição em um banquete,
uma casa em um lar, um estranho em amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o nosso presente e visão para o futuro. E afinal de contas, que privilégio precioso é estar vivo, respirar, pensar e aproveitar. Olha a sua volta, aprecie o que você tem. Daqui a um ano, nada será igual. E você, pelo que você poderia ser grato hoje? Amor e luz. Namastê. Que vídeo lindo, né, pessoal? Vou deixar essa imagem de fundo para vocês, desse mar maravilhoso, que com certeza renova as energias de qualquer um, né? A natureza, ela tem o poder de renovar as nossas energias, de acalmar e muitos outros benefícios que quando a gente tem contato com ela, acho que todos nós, né, conseguimos sentir a diferença. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o vídeo, pensando, né? Meu Deus, o que eu posso ser grato hoje? Meu trabalho tá tão difícil, tá tudo tão corrido, os alunos não estão entregando as atividades, eu não estou conseguindo dar conta de tanta coisa, muita preocupação, eu fico angustiada, né? Não consigo terminar. Porque o seu trabalho depende do trabalho do aluno, né? Você depende que ele envie uma atividade para você conseguir concluir o seu trabalho. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento de tantas angústias, mas que, no fundo, nós temos que tentar tirar uma coisa boa do nosso dia, da nossa semana, né? Fazer um balanço da minha semana. Aconteceu tanta coisa difícil, foi tão corrido, foi tão difícil no trabalho, mas aconteceu aquele certo momento que foi muito gostoso com a minha família, com os meus amigos, né, sozinha, porque nós também temos o poder, né, de termos muitos momentos felizes sozinhas, e isso também é muito importante. E eu acho que o ano de 2020, para todo mundo, foi um ano que nos pregou uma peça, né? Eu vi muito na internet, né? A gente vê bastante. Quando começou o ano de 2020, tinha muitas publicações falando que 2019 tinha sido difícil, que, meu Deus, como foi um ano complicado, né? E daí começou 2020. Começamos bem e começamos a ter as primeiras notícias do novo coronavírus. Começou devagarinho e foi se espalhando rápido, quando nós vimos em março, né, começo de abril, o Brasil já estava começando a ser tomado pelo vírus. A nossa vida virou de ponta cabeça, nós tivemos que nos adaptar em tudo, né? No trabalho, no nosso dia a dia, os filhos em casa, não tem mais escola, meu Deus, como que eu vou trabalhar com criança? Tem criança pequena, eu tenho que cuidar da casa, principalmente mulher, né? Que a gente ainda tem isso a mais. Claro, muitos homens que ajudam, isso é óbvio, mas grande parte do trabalho de casa e dos filhos fica com a mulher, porque, né? É natural o filho querer ficar perto da mãe, esse tipo de coisa. Então, aquela coisa, ficou todo mundo perdido, angustiado, e daí nós começamos a nos adaptar com essa nova forma de trabalho. Agora,
eu acredito que todos nós já estamos indo muito bem. Eu acho que essa é a palavra. Tá todo mundo 100%? Não, claro que não. Nós temos muitos problemas com o trabalho remoto, com depender da internet para trabalhar, né? A internet não está dando conta de todo mundo que precisa usar, porque a quantidade aumentou muito, então trava, e o vídeo que não vai, e o arquivo que você perde. Então são muitos detalhes, mas eu tenho essa visão de que nós nos adaptamos e melhoramos muito do começo de abril, quando tudo começou. Então, nós temos que ser gratos a isso, né? A nossa habilidade de se adaptar. O professor é uma pessoa muito versátil, a gente vai indo, por mais que seja difícil, né? Nós vamos encontrando o nosso caminho até chegar no objetivo que a gente precisa. Então, a gente tem muito essa qualidade. Vamos ser gratos ao que nós conseguimos evoluir, né? Não só, eu não consigo fazer, não, eu não consigo fazer aquilo, mas eu consegui fazer esse. Então, eu vou ser grato a esse que eu consegui fazer. E cada um no seu tempo, todo mundo trabalhando junto, todos nós estamos aprendendo junto, uns com mais facilidade, outros nem tanto, mas estamos caminhando. Então, como ela disse no vídeo, vamos ser gratos à nossa vida. Né? Mais um dia, nós acordamos, estamos vivos. Ser gratos à nossa saúde, para a gente conseguir trabalhar, né? E ir seguindo o nosso objetivo. Então, depois dessa reflexão gostosa, né? Que eu espero que todos tenham feito aí na casinha de vocês ou na escola, a gente vai começar a nossa formação. Então, a primeira coisa que eu trouxe para vocês é um cronograma bimestral, só para dar um pouco mais de ciência, né? A gente ficar um pouco mais por dentro de como está o andamento dos bimestres. Então, o terceiro bimestre, ele se encerra agora no dia 16/10. Depois nós já iniciamos o quarto, que vai ter o encerramento no dia 23/12, segundo o calendário, né, que está sendo seguido no momento. Então, nós estamos já à beira dos últimos dias do nosso terceiro bimestre. Após o término do terceiro bimestre, a gente só tem mais um, né? E o quarto bimestre costuma passar tão rápido, porque a gente sempre tem tanto serviço no último bimestre do ano, que a gente vai se perdendo nas datas. Quando nós vemos, já é semana de prova bimestral e o bimestre já está acabando. E a gente fechando nota, fazendo o quinto conceito e aquela loucura de final de ano, né? Outra informação importante que eu trouxe para vocês é o material que está vigente no momento. O ensino fundamental do 6º ao 9º ano está trabalhando com o currículo paulista. E o ensino médio, por enquanto, né, do primeiro à terceira série, com o currículo oficial vigente. Então, são 2 tipos de materiais. Acredito que todo mundo, né, já tenha familiaridade com os 2. E porque o nosso trabalho, né, nós já estamos no terceiro bimestre, então a gente já está tendo que trabalhar com esse material. Ai, Larissa, mas o do ensino fundamental mudou muito. Realmente, para nós de ciências, nós sentimos uma mudança imensa no nosso currículo de ciências, né? Do nosso ensino fundamental. Mudou bastante coisa mesmo, mas acredito que todos já estejam se adaptando, né? Já estejam adaptados a essa mudança. Teve conteúdo que mudou de ano. E nós fomos tendo que procurar alternativas, né? E o professor estudar mais uma vez, né? Que nós somos eternos estudantes. Ai, Larissa, eu só pegava 6º ano porque eu conseguia fechar minha carga, agora o conteúdo do 6º ano mudou tanto. Vamos ter que estudar novamente, né? Nos apropriar do que está falando, para poder
para poder passar para os nossos alunos e ir estudando junto com eles, né? Então, para começar, a gente vai começar falando onde eu encontro esses materiais, Larissa. O nosso Bitly da diretoria de ensino, ele é alimentado sempre que aparece um material novo, sempre que tem alguma coisa nova, quando muda o bimestre, a gente pega o material e já coloca lá dentro do nosso Bitly. Então, alguns exemplos de materiais que tem no nosso Bitly, eu não coloquei todos, tá? Matriz de habilidades de língua portuguesa e matemática, o São Paulo faz escola, currículo paulista, aprender sempre e tem outros materiais lá dentro. Então, ai Larissa, eu tô precisando de um caderninho do 7º ano. Entra no Bitly que tem lá. Ah, estou precisando do material aprender sempre. Entra no nosso Bitly que ele também está lá, tá? Então, tem tudo disponível no Bitly da nossa diretoria de ensino e sempre que tem alguma mudança, a gente atualiza. Dentro desse nosso Bitly, nós temos um arquivo com as habilidades essenciais. Todo esse nosso trabalho, tudo que nós vamos falar hoje, vai ser totalmente voltado a essas habilidades essenciais, tá? O que são as habilidades essenciais? São algumas habilidades que, por um levantamento da Secretaria da Educação, eles acreditam que sejam habilidades essenciais para o aluno, para ele poder avançar para o próximo ano. Nós temos muitas habilidades no nosso currículo, né? Mas foram elencadas algumas que são consideradas as essenciais, ou seja, o aluno precisa adquirir aquela habilidade para ele passar para o próximo ano e conseguir acompanhar o conteúdo do ano seguinte. Então, as habilidades essenciais, elas foi um trabalho diagnóstico feito e foi levantado e passado para nós. Então, essas são as habilidades essenciais do ensino fundamental. Eu trouxe um exemplo, tá, gente? Se vocês entrarem no Bitly dos materiais da diretoria de ensino, tem de todos os bimestres até o 3º bimestre e de todos os componentes curriculares. Vocês vão abrir o arquivo, vão lá em habilidades essenciais e vão clicar. Vai abrir um arquivo de Excel. Dentro dessa planilha de Excel, embaixo nós temos as abas dos componentes curriculares. E daí a gente vai clicando, né? Eu cliquei em ciências, aqui no caso do ensino fundamental, e aparece todas as habilidades essenciais para mim. Não é do 6º ao 9º ano, é do 1º ano do fundamental, anos iniciais, até o 9º ano do fundamental, anos finais. Tá? Então, tem todas as habilidades, desde do ensino fundamental 1 até do ensino fundamental 2. Eu fiz um recorte e trouxe para vocês alguns exemplos do fundamental 2, que é a nossa área de atuação, tá? Às vezes vocês vão falar, não tá dando para ler direito, Lari. Mas se vocês entrarem no material, vocês têm acesso a isso. É só para mostrar a carinha para vocês, né? Para vocês acharem ele mais fácil. Então aqui, por exemplo, nós temos 3 habilidades do 6º ano. 3 habilidades consideradas essenciais, é aquilo que eu falei para vocês, tá, gente? Nós temos muitas habilidades, mas as habilidades elencadas como essenciais são essas, tá? Então, na primeira coluna eu tenho o ano, série, 6º e 7º aqui, que é o que está aparecendo pra gente. Na segunda coluna eu tenho a minha unidade temática. No 6º ano e no 7º, que nós estamos vendo aqui, é vida e evolução. Ao lado nós temos o código da nossa habilidade, depois o descritor
e o objeto de conhecimento. Eu vou ler uma para vocês, tá? Eu vou ler a primeira aqui do 6º ano. A habilidade qual é? Explicar a importância da visão, captação e interpretação das imagens na interação do organismo com o meio e com base no funcionamento do olho humano, selecionar lentes adequadas para a correção de diferentes defeitos de visão. Então, essa é a minha habilidade essencial. Em que unidade temática ela está? Vida e evolução. Que série que ela é? 6º ano. Qual é o meu objeto de conhecimento com essa habilidade? Lentes corretivas e interação entre sistema muscular e nervoso, tá? Então, ele traz tudo bonitinho para vocês. Isso são exemplos de habilidades essenciais. Nós temos vários. Eu não consegui colocar o arquivo inteiro para vocês, né? Eu só consegui fazer um recorte do 6º e do 7º, mas tem o 8º e 9º e os anos iniciais, como eu já havia falado para vocês. Então, eu aconselho todo mundo a abrir o arquivo, se inteirar dessas habilidades, para o nosso trabalho de recuperação e aprofundamento ficar mais fácil, né? Então, qual seria uma habilidade a ser recuperada? Claro, cada escola tem sua realidade, cada turma tem sua realidade. Larissa, nenhuma das minhas turmas são essas habilidades que mostram no documento. Sem problema nenhum. Você vai pegar a habilidade que você diagnosticou como em defasagem e você trabalha com ela, né? Se o aluno já está craque nas habilidades essenciais. Então, por exemplo, o meu aluno não está craque em uma habilidade essencial, mas a outra que não é essencial, ele também não está. Qual que eu vou escolher? A essencial para trabalhar, né? Mesma coisa no nosso ensino médio. Ele está no mesmo arquivo, tá, gente? Vocês vão olhar as abinhas lá embaixo, tem ciências e depois um pouquinho mais para frente tem a aba de biologia. Eu clico na aba, ele vai abrir as habilidades para mim. Então, fiz um recorte também das habilidades do ensino médio, né? Vou falar para vocês aqui a primeira, que é do 1º ano do ensino médio. Reconhecer os riscos diferenciados que uma mesma causa de morte apresenta para diferentes faixas etárias, a partir de estatísticas de saúde, e identificar as causas mais frequentes de mortalidade entre jovens, discutindo estratégias para reduzir o risco de óbito. Agrupar diferentes causas de morte segundo semelhança. Então, essa é a minha habilidade essencial. Meu aluno não deve sair do ensino médio sem dominar essa habilidade, tá? Por quê? Porque ele vai precisar dessa habilidade para um próximo ano. Qual é o meu objeto de conhecimento nessa habilidade? As principais doenças no Brasil, de acordo com o sexo, renda e idade. Doenças infectocontagiosas, dei uma enroscada. Parasitárias, degenerativas, ocupacionais, carências e por intoxicação ambiental, tá? Então, meu aluno do 1º ano já domina essa habilidade? Já. Então, deixa eu ver a outra que é essencial. Vamos ver se ele domina também. Essa daqui ele não domina. A próxima habilidade essencial que tem aqui para vocês na sequência é sobre gravidez na adolescência. Esse geralmente é um conteúdo que os alunos gostam muito de trabalhar e os meus alunos do ensino médio adoravam. E eles não entendem a importância e as causas, né, as consequências que uma gravidez na adolescência pode trazer. Então, é muito legal de trabalhar com eles. Larissa, meu aluno domina das doenças e não domina da gravidez. Então, vamos trabalhar o da gravidez. Então,
Isso tudo é um estudo que quem vai fazer é você, professor, né? É você que vai levantar com os alunos das suas turmas qual habilidade ele já domina e qual ele ainda está tendo um pouco de dificuldade, né? Agora, nós vamos entrar no nosso documento orientador. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Esse documento orientador, ele está disponível, a capinha dele é essa, né? Então está escrito: documento orientador, recuperação e aprofundamento nos componentes além de língua portuguesa e matemática. Isso era uma angústia, né? Eu acho que eu posso falar por todos os professores. Quando começou esse movimento, a gente sabe que recuperação sempre está tendo que ser feita, mas aí começou o movimento do projeto de recuperação e aprofundamento. O que aconteceu? As primeiras disciplinas que foram faladas, língua portuguesa e matemática, né? Nós sabemos, claro, é a base dos componentes curriculares, as avaliações externas também são em cima dessas disciplinas, desses componentes, então é sempre mais focado ali em cima deles. Começou esse movimento com língua portuguesa e matemática. Língua portuguesa e matemática tem o caderninho, tem tudo bonitinho. E os outros componentes curriculares, né? Alguns PCs já começaram a orientar como fazer esse trabalho, até que a Secretaria de Educação resolveu fazer esse documento, que ele é para todos os componentes curriculares. Se você abrir o documento, eu vou deixar ele no material depois para vocês e eu posso compartilhar também no nosso grupo. Quando nós abrimos, no nosso índice, que eu já vou mostrar aqui para vocês, ele traz todos os componentes. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque esse documento ele foi feito para dar um norte para o professor, de como o professor pode preparar esse plano de recuperação e aprofundamento de ciências e biologia, por exemplo, né? Que linha ele vai seguir, por onde eu começo, o que eu tenho que avaliar, como que eu faço. Então, nós gostamos, né? Eu acredito que todos nós ficamos muito felizes com a chegada desse documento. Então, pessoal, eu vou ler um pouquinho sobre a introdução do documento para vocês, tá? Então, o documento a seguir tem a finalidade de apresentar aos professores dos componentes curriculares sugestões de como elaborar seus planos de aula de recuperação e aprofundamento das aprendizagens com seus estudantes. Foi elaborado considerando o seguinte procedimento. Como é que fizeram esse documento, né? Os componentes elencaram uma habilidade essencial daquele arquivo que nós já vimos, de um ano série, e a partir dela foram identificadas habilidades de suporte, que nós vamos ver também mais para frente o que é, habilidades de outros anos séries que contribuam para o seu desenvolvimento, tá? Ah, Larissa, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que ver agora a habilidade essencial e de suporte? Não. Nós vamos trabalhar em cima das habilidades essenciais. Porém, o documento traz para a gente, para aquela habilidade essencial, habilidade de suporte de outros anos que o aluno precisa ter desenvolvido para conseguir atingir aquela habilidade essencial, tá? Então, é um documento muito interessante, vale muito a pena ele ser lido no seu total, né? E se vocês quiserem, usá-lo para trabalhar. Larissa, eu não me identifiquei com a habilidade que o documento está trazendo. Essa habilidade os meus alunos já dominam. Não tem problema. Você tem autonomia para pegar uma habilidade essencial que o seu aluno ainda não domine. Ela é só um norte para você ter mais ou menos uma ideia de como elaborar o seu plano. Foram elaboradas também atividades voltadas para apoiar o desenvolvimento da habilidade essencial selecionada.
Então, etapas de metodologia de recuperação e aprofundamento. Na elaboração das atividades foram consideradas as seguintes etapas. Então, para eu elaborar uma atividade, né, a Secretaria da Educação considerou essas etapas. A ativação inicial, que é elaborar um levantamento dos conhecimentos prévios do estudante. O que é isso, gente? Sondagem. Nós já fazemos com os nossos alunos, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela habilidade e vou ver o que o meu aluno já sabe daquela habilidade. Como que eu faço isso? Pergunta oral ou escrita, debate, vídeo, análise de imagem. Tem N coisas que dá para você fazer, para você conseguir diagnosticar se o seu aluno já tem algum conhecimento prévio daquela habilidade ou se ele ainda não tem nenhum, né? Na maioria das vezes, os alunos já têm algum. Ele traz algum de casa. Pode ser que esteja errado? Sim. Você vai intervir e vai explicar para ele que aquilo que ele vem falando é de um outro jeito, né? Então, a primeira coisa das etapas da metodologia, a ativação inicial, que é a sondagem que nós fazemos com os alunos. O 2 é o desenvolvimento, como que eu vou desenvolver, né, aquela atividade. Intervenção pedagógica por meio de aplicações de atividades, aula dialogada, sala de aula invertida, apresentação de vídeo, roda de conversa, análise de cartaz, entre outros. Ele traz várias coisas também que a maioria dos professores já usa em sala de aula, né? Cartaz, apresentação de vídeo, isso é muito comum nas nossas salas de aula. Então, escolho qual desses eu vejo que causa mais impacto nos meus alunos e desenvolvo a minha atividade usando aquele método. E depois nós temos a finalização, né? O professor pode solicitar aos alunos a realização de atividades para a consolidação das aprendizagens, incluindo produção textual, mapa conceitual. O mapa conceitual, gente, é muito legal, né? Principalmente aluno do ensino médio. Isso é muito dinâmico, né, para eles estudarem, então eles gostam bastante de fazer. Análise de fluxograma, análise de simuladores, entre outros. Então, o desenvolvimento da metodologia é um desenvolvimento de uma aula que a gente já está acostumado a fazer com o aluno. Quando eu vou dar um conteúdo para o aluno, por exemplo, vou falar de gravidez na adolescência, eu já faço isso, né? Eu já somo do meu aluno e depois eu penso em como eu vou desenvolver aquela atividade. Aí eu passei um texto, mas o engajamento dos alunos não foi legal. Eu acho que eu vou pegar um vídeo, passo um vídeo. E daí depois eu tenho que finalizar fazendo com que o aluno entregue para mim, né, uma consolidação daquilo. Ele precisa me mostrar que ele realmente aprendeu, que ele consegue desenvolver alguma coisa daquele tema sozinho. Para cada componente curricular foi apresentado um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento. A partir da identificação das habilidades essenciais e de suporte e da apresentação de sugestões e exemplos de como realizar o trabalho pedagógico, seguindo uma metodologia de aulas desenvolvidas em 3 principais etapas. Porém, cada professor irá realizar o trabalho considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do 2º semestre deste ano, podendo usar da mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Então, ele traz aqui aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Larissa, essa habilidade meu aluno já domina, então eu pego outra habilidade essencial, né? O professor tem toda a autonomia para fazer isso. Aqui é uma sugestão, tá, pessoal? Lembrando que isso tudo depois ele vai ser conversado com a equipe gestora da sua escola, né?
Então, mas o documento traz uma sugestão de rotina para as aulas focadas na recuperação e no aprofundamento. Cada professor deve desenvolver a recuperação e aprofundamento de acordo com as necessidades que identificar dos seus estudantes. Porém, para apoiar na organização do trabalho, apresentamos sugestões. Professores de componentes curriculares e anos séries com 3 ou 4 aulas semanais, trabalhem uma aula por semana focada em recuperação. Professores de componentes curriculares com 2 aulas semanais, trabalhem uma aula cada 15 dias focadas em recuperação. Essa sugestão que o documento traz pra gente, ela é uma sugestão boa, né? Se nós formos pensar para colocar na prática, ela é uma sugestão muito viável. Lembrando que é uma sugestão e cada professor e unidade escolar pode adaptar de acordo com as necessidades dos estudantes, tá, pessoal? Então, aqui é aquele índice que eu falei para vocês. Quando nós abrimos, né, o documento orientador, depois de toda a introdução, ele cai aqui no índice. E daí nós temos ensino médio, ensino fundamental, ciências, ali é o último, estão vendo? E depois ensino médio, biologia é o terceiro, tá? Então, eu vou abrir meu documento, vai chegar nesse índice, eu vou clicar na frente do meu componente curricular, o documento já vai direcionar para a página onde está a atividade do meu componente, tá? Preciso ler o documento inteiro? Não, né? Se você é professor de biologia, você não precisa ler o documento de geografia. Porém, se você tiver tempo e interesse, é uma coisa interessante ficar mais ou menos por dentro. Vocês vão ver que a dinâmica das atividades, como elas são construídas e desenvolvidas, é muito parecido. Então, a gente vai começar a falar pelo ensino fundamental. Larissa, esse documento orientador é para volta presencial? Teoricamente, sim. Porém, se a minha escola não for voltar no presencial, eu preciso adaptar essas atividades para o trabalho remoto, tá? Eu não consigo adaptar essa atividade do documento orientador. Sem problema nenhum, você pode desenvolver outra sequência de atividades, tá bom? Então, assim, ele traz, né, ele norteia, ele traz um exemplo, mas se você achar, professor, que esse exemplo não é viável para ser feito no remoto, você pode adaptá-la ou fazer uma outra sequência, tá bom? Então, aqui, nós vamos começar no nosso ensino fundamental. O que o documento traz para a gente? Qual habilidade essencial? O documento traz uma habilidade essencial do 7º ano, né? Qual é ela? Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica em diferentes situações cotidianas, de equilíbrio termodinâmico e identificar materiais de acordo com o processo de propagação térmica. Essa é uma habilidade do 7º ano, né? Ela é uma habilidade lá do começo do ano, mas se meu aluno não dominar, eu posso trabalhar com ela. Meu aluno já domina, Larissa, eu vou pegar outra, sem problema nenhum. Então, essa é a habilidade essencial, ela traz aqui pra gente, né, no documento, vocês podem ver. Nessa mesma página que ele traz a habilidade essencial, vocês vão ver que ele já traz uma de suporte junto. Eu não trouxe todos, tá, pessoal? Mas quando vocês abrirem o documento orientador, vocês vão identificar que ele traz habilidades de suporte desde o 1º ano. Não necessariamente vai ter em todas as séries, mas ele traz. No 1º ano, por exemplo, ele precisava saber disso. No 3º ano, ele precisa aprender isso, para ele conseguir desenvolver essa habilidade essencial que é trazida para mim no 7º ano. Então, aqui no 7º ano, ele traz a essencial e junto ele já traz uma de suporte. Nesse próximo slide que eu trouxe para vocês, ó, ele traz as duas de suporte,
que eu teria que ter passado para o meu aluno do 6º ano para ele alcançar aquela habilidade essencial no 7º ano. Então, vocês podem ver que aqui no documento ele traz uma habilidade, a habilidade número 2 e a habilidade número 11, né? Que foram trabalhadas no 6º ano, que segundo o estudo que eles fizeram, o aluno tem que trazer essa habilidade consistente, né? Para ele conseguir chegar na minha habilidade do 7º ano, que é a minha habilidade essencial, que é diferenciar temperatura, calor e sensação térmica, tá? Então, é um trabalho muito interessante que foi feito nesse documento. Como eu disse, eu não trouxe todos para vocês, mas ele traz essa telinha assim, ó, desse mesmo jeito, com todas as habilidades que o aluno precisaria ter de suporte desde lá do começo. Eu peguei uma do 6º ano para ficar mais fácil para vocês, né? Então, isso é bem interessante. Tem algumas habilidades essenciais que não tem, que ele não precisa de tanta habilidade de suporte. Então, não traz, né? Traz só algumas. Ah, outra coisa, outra observação importante. Isso também mostra muito pra gente como o nosso currículo é em espiral, né? Como o que você aprendeu no 6º ano, você precisa muito para próximas séries e assim por diante, né? Às vezes eu tô lá no 9º ano e eu vou precisar de uma habilidade que eu aprendi lá no 7º. Então, isso mostra muito pra gente e eu acho essa parte também bem interessante. Isso aqui é um exemplo de entrelaçamento, tá? Então, eu tenho a minha habilidade essencial novamente para vocês, que é diferenciar temperatura. Ele dá o objeto de conhecimento e depois ele me dá mais 2 habilidades de suporte. Vocês vão ver que a última habilidade de suporte é do 5º ano, tá? Então, isso é bem legal. Ele precisa ter essa habilidade desenvolvida no 5º ano para eu conseguir atingir a minha habilidade essencial aqui. Então, para vocês verem como é entrelaçado o nosso currículo, né? Ele vai pegando habilidades de todas as séries para eu conseguir atingir a minha habilidade essencial. Aqui nós começamos a desenvolver a atividade, né? Aquilo que nós falamos, a ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização. Então, vocês vão ver que o documento dispõe disso para todas as sequências de atividades que nós vamos analisar, tá? Nos outros componentes curriculares também. Então, na nossa ativação inicial, para essa habilidade essencial, eu vou levantar os conhecimentos prévios do estudante. Então, eu vou fazer pergunta para eles e tentar contextualizar, né? Exemplo, relacionar com o cotidiano do estudante, escola, residência e comunidade. Isso é muito interessante na hora de fazer esse trabalho, porque quando você começa a relacionar com coisas do dia a dia, do cotidiano dele, ele já vai puxando na memória e ele vê que às vezes ele não sabia, mas ele sabe. Ai, nossa, eu não sabia que isso quer dizer o que eu faço lá em casa, né? Então, isso é bem interessante. Então, para essa nossa atividade, que traz essa habilidade essencial, qual seria uma pergunta norteadora, né? Uma ativação inicial para esse aluno? O que pode estar errado na frase, hoje estou sentindo frio? Lembrando que a nossa habilidade é mudança de temperatura, né? Outra pergunta norteadora. Num dia frio, você procura um cobertor. Se é ele que te esquenta, então por que ele está frio dentro do armário? Isso é muito interessante, você fazer esse tipo de pergunta que o aluno vai começar a pensar, né? Tipo, nossa, é verdade. Quando eu me cubro, o cobertor teoricamente é o que me esquenta, porque se eu ficar sem ele eu vou estar passando frio.
Mas sem mim ele também está gelado. Que estranho! Então ele já vai começar a puxar na memória esse tipo de coisa que ele faz no cotidiano dele quando está num dia frio. Depois nós temos o desenvolvimento da atividade. Então, ó, a primeira frase: solicitar aos estudantes que respondam conjuntamente a seguinte questão. Ah, mas não dá, Larissa. Como que nós vamos responder conjuntamente se eu vou estar fazendo no remoto? Dependendo do tipo de aula, você até consegue. Se você não consegue desenvolver conjuntamente, você prepara uma outra sequência para isso. Pede para eles responderem individualmente, né? Então, o que é necessário para fazer um churrasco? Você vai perguntar para os seus alunos. E eles vão começar a te responder. A partir das respostas, explorar os seguintes conceitos, estabelecendo as relações com os fenômenos observados no churrasco. Condução, metais bons condutores. Convecção, líquidos e gases. E radiação, ondas eletromagnéticas. Então, você vai começar a conversar com o seu aluno e vai puxar na memória dele um churrasco. Como que eu posso trabalhar? Ele já vai respondendo, né? O que vai assar a minha carne? O fogo. Então, teoricamente, o calor, né? Como esse calor é conduzido dentro da churrasqueira, né? A fumaça é o quê? E daí a gente já vai conversando com eles e desenvolvendo a nossa atividade. Depois desse desenvolvimento, desse diálogo, de você fazer junto com eles, deles irem respondendo, a gente vai finalizar, né? Aí aqui já é um pouco mais complexo. Então, na simulação, solicite aos alunos que escolham uma molécula para observar o que acontece com ela em situações como aquecer ou esfriar. É importante ele perceber que é o movimento e as condições que se relacionam ao conceito de temperatura. Como a tampa é móvel, funcionando como um êmbolo, permite ao aluno também perceber que é possível alterar o movimento das moléculas, dando mais espaço para elas. E daí aqui tem aonde esse simulador está disponível, tá? Vocês podem acessar. E depois você vai finalizar essa atividade com os alunos. Então, você pode pedir para eles finalizarem do jeito que vocês acham melhor, fazendo uma produção textual, se você quer fazer uma roda de conversa, né? A gente fala roda de conversa, mas dá para fazer uma roda de conversa na aula virtual também. Nada impede, né? Então, as atividades, elas podem ser adaptadas para uma aula no período remoto. Uma roda de conversa pode ser adaptada para uma roda de conversa pelo computador. É a mesma coisa? Claro que não, né? Quando nós estamos dentro da sala de aula, nós puxamos mais. Então, o coleguinha vai perguntando, o outro também se sente à vontade para responder. Então, a dinâmica é um pouco diferente. Mas a gente consegue fazer. E aqui nós temos a referência, os materiais que eles utilizaram para preparar essa sequência de atividades para o aluno. Lembrando, para o aluno do 7º ano, levando em consideração uma habilidade essencial que fala sobre calor e mudança de temperatura, tá? Então, aqui nas referências a gente tem a aula do CMSP de propagação de calor, tem até a data que ela foi apresentada. E nós temos o caderno do aluno, situação aprendizagem 2, formas de propagação de calor. Então, dá para perceber que ele não utilizou nenhum material que o professor não tem acesso, né? Ele usou para montar essa sequência didática 2 materiais que o professor consegue ter acesso, que é a aula do CMSP e o caderninho do aluno, né? E, teoricamente, os alunos também. Nós sabemos que tem alunos que não têm acesso à internet, a gente sabe disso, né? Mas ele tem acesso ao caderninho.
Então, já dá para ir adaptando. Mais uma vez, Larissa, essa habilidade do 7º ano não corresponde à minha realidade. Fique à vontade para trabalhar com outra. O intuito do material é só dar uma ideia e um modelo de como você pode montar esse plano e essa sequência de atividade. Agora nós vamos entrar no ensino médio. Como eu disse, mostrei, né, o material, ele traz exemplos para todos os componentes curriculares, para todos os anos séries. Então, pro fundamental e para o ensino médio. Ai, Larissa, mas o ensino médio não tem currículo paulista, né? É utilizado o currículo oficial vigente. Então, da onde que os professores da Secretaria da Educação tiraram essa habilidade essencial? Do currículo oficial vigente, né? Daquele que nós já utilizávamos com o ensino médio. Então, no ensino médio, a minha habilidade essencial é descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. É uma habilidade essencial da primeira série do ensino médio. Então, eu já sei, quem trabalha, né, com o ensino médio, que não teve mudança, que eu já trabalho essas habilidades com os meus alunos. Então, essa habilidade é uma habilidade levantada através do estudo da Secretaria da Educação, que os alunos necessitam para passar para o ano seguinte. Ou até mesmo para usar no mesmo ano ali, ele vai ter que usar essa habilidade que ele aprende no 2º bimestre para aprender um conteúdo do 3º bimestre, né? Então, a dinâmica é assim. Mais uma vez, eu trouxe para vocês as habilidades de suporte. Olhem que interessante, né? Então, a nossa habilidade essencial é a habilidade do primeiro ano do ensino médio. Mas, para atingir aquela habilidade no primeiro ano do ensino médio, o meu aluno tem que ter concreto para ele essa habilidade de suporte. Então, aqui eu trouxe duas para vocês. Lembrando que tem mais, né? Eu trouxe uma do 8º ano e uma do 9º. O meu aluno tem que vir com essa habilidade aprendida, adquirida no 8º ano e adquirida no 9º ano, para ele conseguir desenvolver a minha habilidade essencial que eu preciso trabalhar com ele. Então, qual habilidade de suporte que nós temos no 8º ano? Eu vou ler, gente, porque eu sei que fica um pouco pequeno para vocês, tá? Então, no 8º ano não, perdão, é 7º ano, habilidade número 8. Ai, meu Deus, gente, me desculpem. É 7º ano, habilidade número 8, tá? Então, no 7º ano, o meu aluno tem que ter desenvolvida essa habilidade. Identificar possíveis impactos provocados pela ocorrência de catástrofes naturais ou alterações nos componentes físicos, biológicos ou sociais de um ecossistema e avaliar de que maneira podem afetar suas populações quanto à possibilidade de extinção de espécies, alteração de hábitos, migração, entre outros. Gente, tem tudo a ver com a minha habilidade essencial de cadeias e teias alimentares, né? Olhe como é importante o nosso currículo ser em espiral, ter as habilidades ligadas, ter esse entrelaçamento de habilidades. Ele vir com essa habilidade desenvolvida é essencial para ele entender a minha habilidade de cadeias e teias alimentares. Por quê? Porque ele já vai saber que se um animalzinho daquele lugar for extinto, vai dar problema na minha cadeia e na minha teia alimentar, porque sempre tem um outro animal que se alimenta dele.
Então, alguma coisa não vai dar certo. Depois nós vamos para o 9º ano. É a habilidade número 16 do 9º ano. Pesquisar e selecionar agrupamentos sobre a viabilidade de sobrevivência humana fora da Terra, com base nas condições necessárias à vida, nas características dos planetas, nas distâncias e tempo envolvido em viagens interplanetárias e interestelares. Também é uma habilidade que eu preciso para entender uma cadeia alimentar, né? Se não tem uma planta para o meu consumidor primário consumir, o que ele vai consumir? Então, você já vem trazendo esses pensamentos para os alunos. Ah, e tem vida em outro planeta? Agora estão vindo várias pesquisas, né? A gente fala que a ciência nunca para. Eu vi outro dia uma matéria, acho que faz uns 2 meses, 1 mês, eu li um monte de coisa na internet que eles acharam vestígios de vida. Eu não vou lembrar que planeta que é, gente. Será que é Vênus? Eu não me lembro. Se é Vênus ou se é Marte, que eles acharam um gás na atmosfera que ele só existe se tiver vida. Mas tem a vida que nós, seres humanos, por exemplo, que uma onça, por exemplo, precisa para sobreviver, né? Então, são 2 habilidades de suporte que o meu aluno tem que ter aprendido no ensino fundamental, 7º e 9º ano, que ele vai trazer para o ensino médio e eu vou conseguir desenvolver essa minha habilidade essencial de cadeias e teias alimentares. Então, a gente consegue entender que é tudo entrelaçado, que o aluno realmente ele precisa aprender num contexto de todo, né? Ele precisa desenvolver as habilidades dos anos anteriores para ele conseguir desenvolver as habilidades do 1º, do 2º, do 3º ano do ensino médio. Então, a nossa habilidade essencial, que é do 1º ano do ensino médio, descrever as relações alimentares que estabelecem entre seres vivos que participam de cadeias e teias alimentares. Esse é um conteúdo também que eles gostam bastante, né? Que é um pouco abstrato para eles quando a gente começa a falar de autótrofo e heterótrofo. Daí eles vão entendendo quem produz o próprio alimento, quem não produz, e trazendo as habilidades que eles devem usar como suporte para desenvolver essa nossa habilidade essencial. Então, mais uma vez, né, a gente traz as 3 etapas do desenvolvimento da atividade, né? A ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização. Então, como que eu posso começar essa minha atividade com os meus alunos, né? Que questão eu vou jogar para eles para começar a puxar esse assunto e eu ver se eles trazem, qual o conhecimento prévio que eles trazem para mim. Então, aqui a gente tem um exemplo. Considere os seguintes seres vivos presentes na Mata Atlântica: capivara, capim, onça, cobra, sapo, fungos, bactérias e grilo. Então, você pode ver que ele colocou aí meio que fora de ordem, né? E daí ele vai perguntar: quais relações alimentares que podem ocorrer entre os seres vivos citados? Nós, seres humanos, fazemos parte dessas relações alimentares? Comente. Nós fazemos parte dessa relação alimentar? Teoricamente, não, que nós não comemos, não nos alimentamos desses seres descritos aí acima, né? Vamos falar assim, não fazemos parte propriamente dito, a gente não vai se alimentar de nenhum animal descrito aí acima. E nós vamos falar para os nossos alunos e a gente vai ver o que é que eles vão começar a responder, né? Aí tem ali, após a escuta dos estudantes em relação às questões,
e levantamento dos conhecimentos prévios, é importante verificar se identificam quem se alimenta de quem, os papéis dos seres na cadeia alimentar, que são os níveis tróficos, fluxo de energia, conceitos de cadeia alimentar, e também se reconhecem que os seres humanos fazem parte dessas relações alimentares. É muito importante quando a gente joga assim, que nem ele que colocou fora da ordem, né? Para o aluno tentar identificar qual animal se alimenta de qual, né? E o fungo e a bactéria vai se alimentar de quem? E o grilo vai se alimentar de quem? Ai, dona, o que o grilo come? Aí eles começam, né, com as perguntas. Dona, o que o grilo come? Meu Deus do céu! E assim a gente vai começando a nossa aula com a nossa sondagem. Depois dessa primeira sondagem, da gente ver qual o conhecimento prévio que o aluno traz, se ele sabe identificar se tem algum animal que se alimenta do outro. Ele pode não identificar uma cadeia inteira, mas ele pode identificar algumas partes, né? A gente vai desenvolver, a partir do diagnóstico obtido durante a ativação inicial, retomar os conceitos não aprendidos. Para tanto, propomos utilizar os exemplos dos seres citados. Associados, são os mesmos seres que foram citados anteriormente. Associados às contribuições dos alunos, conhecimentos prévios devem ser considerados durante as explicações. Por meio de aula dialogada, elaborar exemplos de cadeias e teia alimentar, esclarecendo o papel de cada um dos seres citados no ambiente, lembrando também de incluir os seres humanos nessa discussão. Então, a gente vai tentando colocar, né, para os alunos que o ser humano também faz parte de uma cadeia alimentar. Ai, dona, mas o ser humano não come capivara, mas o ser humano não come cabra. Propriamente dito não, né? Mas a gente vai explicando para eles. E na sequência, solicite que desenvolvam uma atividade apresentada a seguir. Então, é muito importante, né, a gente ir mediando essa discussão entre os alunos e pegando o que eles trazem. E às vezes eles trazem algumas informações que estão incorretas, né? E é importante também nós corrigirmos, explicarmos o porquê aquilo está incorreto e ir desenvolvendo a aula. Então aqui ele traz um exemplo de como, né, montar. Solicitar aos estudantes que analisem a cadeia e a teia alimentar, página 40, caderno do aluno do São Paulo Faz Escola, tá? Lembrando, ó, tá vendo? Ele traz materiais pra gente que o aluno já tem, que o aluno já trabalha com ele e o professor também. E respondam as seguintes questões. Qual o significado das setas? Quais são os produtores representados na cadeia e na teia? Qual o papel dos decompositores? Eles devem ser inseridos na cadeia alimentar? Cite exemplos de consumidores presentes nos esquemas, classificando de acordo com os níveis tróficos, com o nível trófico. Isso é uma atividade que está lá no nosso caderno do aluno, tá bom? Professor, solicite que os estudantes compartilhem suas respostas de forma virtual ou presencial. Ó, tá vendo? Essa já é uma atividade que ela já até traz pra gente que isso pode ser feito de forma virtual. Então, eu posso pedir para o meu aluno, para ele fazer, para ele desenvolver, e já posso pedir para ele compartilhar na forma virtual mesmo, né? Se ele quiser mostrar o caderno, se ele quiser falar, aí você que vai ver de qual forma os alunos se engajam mais na sua aula. E, caso necessário, faça as devidas correções coletivamente. Durante a socialização, enfatize a importância do papel desempenhado por cada um dos seres para a dinâmica de um ecossistema, utilizando os esquemas da própria questão.
E aqui nós vamos finalizar, né? Vamos finalizar a nossa atividade com os alunos. A intencionalidade é que os estudantes compreendam que as relações alimentares ocorrem nos ecossistemas e que nós fazemos parte desses processos. O homem faz parte do ecossistema e ele pode interferir muito em uma cadeia alimentar, né? De vários fatores. Para a sistematização dos objetos de conhecimento, aprendidos, sugerimos que os estudantes construam uma teia alimentar com organismos comuns da sua região e incluam o ser humano na teia alimentar. Devem apontar níveis tróficos dos seres envolvidos, sentido do fluxo da matéria e energia. O material produzido pode ser compartilhado entre os colegas. Utilize a produção dos estudantes para verificar se as aprendizagens pretendidas foram alcançadas. É uma atividade complicada? Não. As minhas atividades de recuperação e aprofundamento precisam ser difíceis? Não. Eu só preciso tentar fazer com que o mecanismo dessa atividade, com que a montagem dela desenvolva essas características para que o aluno consiga montar uma teia alimentar, por exemplo, sozinho, né? Eu vou tentar fazer com que o aluno tenha autonomia para me explicar como ele montou a sua cadeia alimentar. Porque tem diferenças nos níveis tróficos, né? O objetivo do professor, na verdade, sempre foi esse: passar o conhecimento para o aluno e ver se esse aluno conseguiu absorver e ver se ele vai conseguir desenvolver esse conhecimento depois. Eu vou conseguir aplicar esse conhecimento? Eu dei uma aula para os meus alunos de cadeia alimentar, mas eles vão conseguir aplicar isso depois? Eu consegui fazer eles entenderem? Eu consegui fazer eles entenderem a importância do homem numa cadeia alimentar? Não necessariamente como consumidor, não necessariamente o que o homem vai consumir ali na cadeia alimentar, mas o homem tem um papel na cadeia alimentar dos seres vivos essencial. Se nós despoluímos um rio, a cadeia alimentar daquele rio muda completamente. Se nós desmatamos uma floresta, ali também vai mudar, né? Então é muito importante você fazer com que o aluno entenda isso. E tentar desenvolver essa atividade com ele, tanto no presencial quanto no virtual. Como nós vimos aqui, ela também dá para ser desenvolvida no virtual. E fazer com que eles debatam, com que eles entendam e com que eles consigam fazer o professor ver que ele realmente conseguiu aprender e desenvolver aquela habilidade. Não são atividades difíceis, né? Não é nada também muito fora da nossa realidade escolar, do que nós já não fazemos. É só focar, é só desenvolver a atividade focado naquela habilidade essencial. Mais uma vez, Larissa, meus alunos do primeiro ano já desenvolveram essa habilidade. Nossa, eles já sabem muito. Eles já estão craques em cadeia e teia alimentar. Ótimo! Vamos trabalhar com outra. Eu posso usar esse modelinho de montagem de plano e de sequência para os meus alunos, né? É isso que o material traz de mais importante para ser utilizado por vocês. Exemplo de entrelaçamento, mais uma vez aqui pra gente, né? A habilidade essencial, depois o meu objeto de conhecimento, a minha habilidade de suporte, ele traz uma habilidade de suporte aqui. Reconhecer que os produtores de matéria orgânica não são apenas as plantas, mas todos os organismos clorofilados, assim como os consumidores
não se restringem aos animais, né? Relação com o material regular. A relação com o material regular está contemplada no São Paulo Faz Escola, né? Esqueceram o Paulo ali. Primeira série do ensino médio, página 40, volume 1. Então, onde eu encontro essa atividade, onde eu encontro essa habilidade? Na página 40, tá bom? Então, aqui nós temos outra habilidade de suporte que também é super importante para eu desenvolver a minha habilidade essencial de cadeias e teias alimentares, que é uma habilidade também que não é fácil para os alunos entenderem, que não são só apenas as plantas, né, que produzem matéria orgânica. Então, a gente dá para ir trabalhando e se adaptando, puxando daqui, puxando dali, e eu tenho certeza que a gente consegue desenvolver essa habilidade essencial nos nossos alunos. Aqui a gente tem as referências, da onde ele tirou. Tem um link e também tem o QR Code para vocês, se vocês quiserem acessar por ali, tá? E a gente já está na parte final do nosso ATPC, já estou finalizando com vocês. Então aqui eu trouxe uma frase muito importante, né, que eu falei ao longo do ATPC todo. Vamos lembrar que esse material foi criado para dar um norte de trabalho ao professor, trazendo algumas sugestões. O professor tem total autonomia de fazer atividades diferentes, trabalhando com as habilidades que são a realidade das suas turmas. Tá? Então, eu trouxe essa frase para finalizar o nosso ATPC, eu já falei ela durante todo o nosso trabalho, né? Nossa formação. Li o documento, Larissa, o documento é interessante, mas essas habilidades não são as que os meus alunos têm dificuldade. Troca, coloca as que ele tem. Eu não gostei muito dessa sequência didática. Cria uma nova sequência didática. Propõe, quer alterar alguma parte. Não, eu gostei da sequência didática, mas eu vou só alterar essa partezinha que eu quero fazer diferente. Faz. O professor tem autonomia total para fazer isso, né? Isso é muito importante ser conversado com a coordenação, ficar muito claro qual habilidade vai ser trabalhada, como vai acontecer esse trabalho e quantas aulas eu vou usar, como que eu vou fazer. Porque, como eu disse no começo, né, o documento orientador, ele foi criado, entre aspas, para o retorno presencial. Não necessariamente, viu, gente? Mas, assim, foi porque, né, os professores começaram a ficar nervosos, porque língua portuguesa e matemática tem o caderninho. Mas a maioria das atividades lá são adaptáveis para o virtual, né? Tanto nessa do primeiro ano, lá ele dá até a opção. Você consegue fazer no virtual e no presencial. Então, é um documento para auxiliar o professor. Nada que nós trazemos nas nossas formações para vocês é para dar mais trabalho, porque nós já sabemos que vocês estão cheios de trabalho, né? É para auxiliar o desenvolvimento do trabalho de vocês. Como eu já disse antes, nós sabemos que não está fácil, que está sendo corrido, que vocês às vezes se frustram, né, com os alunos que eles não estão tendo o engajamento que vocês querem, eles não estão dando devolutiva suficiente, e daí o professor pensa assim, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, né? Gente, vamos tentar fazer o nosso melhor. Meu aluno não consegue desenvolver essa habilidade, vou pegar ela, vou trabalhar com ela, tá? E vou trabalhar com as outras habilidades nas outras aulas. Então, eu vou decidir lá com a minha unidade escolar, se a unidade escolar falar, professor, pode decidir quantas aulas você vai utilizar, eu vou decidir quantas aulas eu preciso e vou trabalhando.
Trabalhei em uma aula, o aluno já conseguiu mostrar para mim que ele desenvolveu, na outra aula eu posso ver outra, né? Ai, Larissa, eu fiz uma sequência didática, mas eu vou demorar 3 aulas para o aluno conseguir finalizar e desenvolver. Sem problema, né? Então, eu acho que assim, todos nós estamos nos adaptando e tentando dar o nosso melhor. E devagarzinho a gente vai entendendo como que funciona isso. O ensino híbrido está na nossa porta. Para quem vai voltar para o presencial, não vai voltar 100%, nós já sabemos disso. Então, a gente precisa se apropriar de como preparar sequências didáticas, tanto para o presencial, tanto para o virtual. O CMSP, uma informação muito importante, tá, gente? O CMSP, ele vai começar também a dar aulas de recuperação e aprofundamento a partir de outubro. Se eu não me engano, é dia 13. A partir do dia 13 de outubro. E também vai dando suporte para o nosso trabalho, né? E o aluno também vai entendendo que esse movimento de recuperação e aprofundamento está acontecendo num geral. Não é, só minha escola que está fazendo isso? Não, isso está acontecendo em todas as escolas. Inclusive, nas aulas do CMSP também vai começar a acontecer todo esse movimento para se começar a trabalhar com as habilidades essenciais na recuperação e aprofundamento delas, tá bom? Uma frase, gente, que eu acho muito pertinente ao nosso momento. Por trás de uma boa equipe de trabalho está um espírito de união capaz de alcançar os resultados mais incríveis. Pessoal, mais do que nunca nós temos que trabalhar juntos. Mais do que nunca nós temos que trabalhar em equipe. O trabalho individualista aqui não consegue sair do lugar, né? Por exemplo, o aluno entrega, muitos alunos entregam atividade de língua portuguesa, não entregam de matemática, ou entregam de biologia, não entregam de história. Professor, o que você está fazendo para chamar a atenção desse aluno? Vamos trabalhar em equipe, pessoal. Vamos pegar a ideia do colega, vamos tentar desenvolver. Não está conseguindo fazer uma coisa? Pede ajuda. Pede ajuda para o seu professor coordenador. Pede ajuda para o diretor, para o vice, para o seu colega de trabalho. A diretoria de ensino também está à disposição se vocês precisarem de alguma coisa, né? Como eu disse para vocês, nós estamos todos aprendendo juntos. É uma novidade para nós também, né? A gente não estava acostumado a trabalhar dessa forma virtual. Nós não estávamos acostumados a trabalhar assim. Então, vamos trabalhar em equipe, vamos fazer o nosso máximo para trabalharmos juntos, falarmos a mesma língua, né? No presencial isso já é muito importante e virtualmente eu acredito que isso seja mais ainda, né? Todos os professores falando a mesma língua, explicando para o aluno a importância de entregar as atividades, a importância da aprendizagem, a importância deles se esforçarem, porque os professores estão se esforçando. Eu tenho certeza disso. Eu já acompanhei a aula de alguns e eu vi que, assim, sabe, o professor está tentando se desdobrar para atingir esse aluno. Então, esse trabalho de recuperação também é importante para isso. Por quê? Porque eu vou trabalhar com uma habilidade que meu aluno não está conseguindo desenvolver. Então, eu vou fazer meu diagnóstico e ver que aquela habilidade está complicada para aquela sala, né? Então, eu trabalho com ela novamente. Vamos trabalhar de um jeito diferente. Da outra vez eu fiz texto, dessa vez eu faço vídeo. Da outra vez eu fiz debate, dessa vez não deu certo o debate, eu vou tentar outra forma. Então, a gente vai se adaptando, né? Vai se ajustando a esse trabalho virtual, a esse trabalho híbrido. Vamos nos preparando para a volta, quem vai voltar. E assim a gente vai, né, devagarzinho,
seguindo a nossa vida e tentando fazer o nosso trabalho, e eu sei que vocês dão o melhor de vocês. Então vamos trabalhar em equipe, vamos criar esse espírito de união, né? Porque eu acho que juntos nós conseguimos um resultado melhor da unidade escolar. Eu acho não, eu tenho certeza disso. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito de coração a presença de vocês. Eu espero realmente que tenha ajudado, que tenha dado uma luz, né? Que tenha realmente, assim, sido proveitoso o nosso ATPC. Eu fiz com muito carinho, né? A gente vem aqui para conversar com vocês. Estamos com saudades, eu tô com saudade da escola, tô com saudade de ver vocês, saudade de abraçar, de assistir aula. Então, assim, a gente faz o nosso trabalho com aquele apertozinho no coração, né? Que a gente sabe que não está sendo fácil. Mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. Agradeço muito o trabalho de vocês, porque eu sei que a maioria de vocês se desdobra para conseguir atingir o nosso objetivo, que é a aprendizagem dos nossos alunos, né? Muito obrigada. Eu estou à disposição de vocês, se vocês precisarem de alguma coisa, se tiverem alguma dúvida, precisarem de algum material, podem entrar em contato comigo, tá? Vocês podem pegar meu número lá. Nós temos o grupo, vocês podem falar no grupo, ou se quiser entrar em contato comigo no particular, pode entrar. Então é isso. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos. Espero que vocês tenham gostado, tenham uma ótima semana. E juntos somos mais fortes. Muito obrigada, até a nossa próxima formação.